exemplo, João foi ignorante com o pai porque estava irritado. Quando João se sentiu irritado antes, se comportou grosseiramente. Então veja, por que é que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, naturalmente, pessoal, a gente tem uma disposição de sempre colocar a justificativa de algo naquilo que acontece antes. Entende? Naquilo que aconteceu um pouco antes, a gente acaba atribuindo um valor com o que aconteceu depois, certo? Então, nesse exemplo, é muito comum, por exemplo, né, a gente colocar a justificativa de determinados comportamentos em determinados sentimentos, por exemplo, certo? Como está aí nesse recorte aí do João, né? Então, vejam, João foi ignorante. Por quê? Porque estava irritado. Então, é como se a gente dissesse que o João usou uma medida áspera com o pai, né? Foi ignorante, porque simplesmente estava irritado. Então, é como se o sentimento que ele experimentou justificasse o comportamento que ele apresentou em relação ao pai. Entende? Então, isso ocorre muito, né? Sempre com o que ocorre antes e até com o que a gente consegue experimentar dentro de nós. Entende? Então, essa sensação que a gente experimenta dentro de nós acaba servindo muitas vezes como justificativa para o que ocorre fora, entende? Para o que ocorre publicamente. Isso é muito comum, pessoal. Até mesmo numa conversa informal, né, com os nossos pares, é muito comum que as pessoas, não é, quando a gente encontra um amigo nosso calado, silenciado, né, aí a gente costuma dizer, o fulano hoje está quietinho porque está triste. Né? Ou então, quando a pessoa está muito eufórica, a gente diz, rapaz, fulano hoje está que está. Ele está assim porque ele está muito alegre. Então, veja, é como se o estado justificasse a maneira como ele se comporta. Entende? E aí, veja, parou a investigação. Entende? A gente respondeu a pergunta. Mas veja, pessoal, será que é isso mesmo? Será que, de fato, né, a causa para a gente se comportar de determinada forma reside na maneira como eu me sinto? Será que o sentimento é essa força que determina o nosso comportamento? E afinal de contas, o que é sentimento? Também não é comportamento? Se assim for, como um comportamento pode determinar outro? Entendem? Então vejam, foram essas explicações que começaram a incomodar essa proposta behaviorista que foi se desenhando, entende? E aí eles começaram a buscar respostas alternativas sobre este fato, entende? Mas aí é importante a gente tentar aqui. Por isso que eu falei agora há pouco. Essas respostas que se tinham antes realmente começaram a mobilizar um grupo de maneira diferente, entre eles John B. Watson. Ele começou a buscar outros tipos de respostas a partir de uma ciência sistemática. Não é? Bem, então veja só, gente. Comumente, os sentimentos ocorrem, então, no momento exato para funcionarem como causas do comportamento. É por isso que a gente acaba realmente fazendo essa associação, né? E criando essa compreensão de que a gente se sente de determinada forma porque está apresentando determinado sentimento ou porque está experimentando determinado estado, né? Mas, repito a pergunta, será que é isso mesmo? Será que a resposta está aí? Sobre aquilo que nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos, não é? Bem, então surgem aí outros problemas, né? Onde estão esses sentimentos e estados mentais, afinal de contas, entende? De que material eles são feitos, tá? Então, para uma ciência, não é? A ciência ela trabalha com recortes materialistas, com fenômenos físicos, né? É difícil, por exemplo, a gente atribuir respostas a causas abstratas, porque simplesmente a gente não consegue estudar. Como é que a gente vai estudar uma realidade metafísica se a gente não consegue ver, se a gente não consegue escutar, se a gente não consegue palpar? Entende? Fica inviável. É por isso que a gente separa, né? Por exemplo, a religião da ciência. Por quê? Porque a religião ela trabalha com a realidade metafísica. A ciência ela trabalha com outra dinâmica. Entende? Então, por isso que a gente não consegue juntar uma coisa com a outra. A gente consegue conciliar, mas juntar a ponto de substituir uma da outra, isso é realmente inviável. Tá certo? Bem, então veja só, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais. A resposta, então, tradicional, ela volta-se para um mundo que não possui dimensões físicas, a mente. Aí entra no problema dualista. Entende?
Vejam como o behaviorismo, ele de fato, desde o início do seu formato, ele ataca essa proposta dualista, não é? Então, é como se de fato as coisas, como a gente não tem acesso a esses sentimentos, né? Como a gente não tem acesso diretamente a esse estado, então as pessoas atribuíam a uma realidade mental. Se a gente pensar, por exemplo, no histórico dos primeiros psiquiatras, a gente vai ver que essa compreensão surge realmente lá atrás, até mesmo fundamentada no modelo platônico, não é? Porque Platão ele traz essa perspectiva idealista, né? De entender que tudo aquilo que existe no mundo físico é apenas a sombra do mundo imaterial, certo? Então essa ideia acaba sendo transportada para dentro da psicologia pela dificuldade do estudo, certo? Pela dificuldade com que essa ciência ela precisava ser arranjada. Não é? Essa dificuldade de alcançar determinadas respostas, a dificuldade de se estabelecer um estudo sistemático em relação a esse objeto de estudo, tornou realmente a produção, né, provocou a produção de respostas e de explicações que a gente chama de explicações mentalistas. São explicações que acabam não chegando realmente no ponto que de fato está a realidade, tá certo? Não passam de ensaios, né, de mecanismos dedutivos, enfim. Então, a proposta behaviorista, de berço, ela tenta fugir, de fato, desse mecanismo dedutivo, digamos assim, tá certo? De se colocar sob responsabilidade do comportamento a determinação mental, certo? Estava até falando essa coisa, né, da caminhada dos primeiros psiquiatras, e aí colocando para vocês isso, né, que como esses primeiros psiquiatras, né, eles não conseguiam, por exemplo, encontrar uma causa física para a loucura, certo? Eles começavam a atribuir essa causa em outra dimensão, entende? Então é por isso que se criou essa ideia de que não é uma questão corporal, não é uma questão física, na realidade uma questão psicológica, uma questão mental. E hoje a gente sabe que na realidade as duas coisas andam juntas, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. O que existe, na verdade, é um corpo vivo, é um organismo vivo, né? Que tem ali materialidades psicológicas, mas por ser psicológicas não são abstratas. Aí vem a ideia que a gente colocou aqui na aula anterior sobre a perspectiva monista, certo? Então é isso. Bem, então, pessoal, as maiores dificuldades, né, para o Watson eram de ordem prática. Ou seja, não se pode antecipar o que uma pessoa fará observando-lhe diretamente a mente. Não existe essa possibilidade, né? Tampouco podemos, então, mudar o comportamento intervindo diretamente nessa mente, né? Naquilo que a gente chama de mente. Então, pessoal, essa ideia, né, de vida mental, ela começou a ser combatida pelo behaviorismo, certo? Essa ideia de psique, de vida mental, ela começou a ser combatida porque eram questões de ordem dedutivas e traziam um recorte abstrato para a realidade, né? E aí, como eu já coloquei para vocês, quando a gente se aproxima de um modelo de ciência, né, sistemático, a gente não consegue defender essa noção abstrata, simplesmente porque a gente não consegue alcançar isso como resposta. A gente consegue ligar os pontos de outra forma, a partir de uma plataforma materialista, certo? Então, é por aí que a coisa vai se desenhando. Bem, então, pessoal, a gente chega agora na apresentação, né? Numa apresentação mais organizada sobre o que a gente chama de behaviorismo metodológico ou behaviorismo clássico, certo? Então, como eu coloquei para vocês, o grande precursor desse movimento foi John B. Watson, certo? Com o Manifesto Behaviorista, que foi publicado em 1913, que gerou muita movimentação, né, dentro da psicologia e até fora do próprio campo, né? Bem, então, para o Watson, pessoal, esse problema mentalista que a gente vem conversando aqui, ele precisava ser evitado, certo? Buscando diretamente causas físicas anteriores, segundo o Watson, certo? E aí o grande problema disso, né? O Watson ele vai realmente direcionar um olhar para a questão de ordem material, para fugir, né, para deixar de lado essa dimensão abstrata que as pessoas insistiam em defender. Sendo que, pessoal, é interessante a gente perceber que o Watson ele acabou se tornando contraditório. Por quê? Porque ele entendia, pessoal, que os sentimentos e estados mentais eram
mecanismos intermediários, eram eventos intermediários, como se fossem eventos secundários, certo? E isso é problemático colocar. Por quê? Porque ele acaba continuando no mesmo entendimento dualista, entende? Apesar dele combater esse dualismo cartesiano, com esses argumentos, ele acaba esbarrando no mesmo problema, ele acaba reforçando, né, o mesmo entendimento, fortalecendo o mesmo entendimento. Então, o Watson ele realmente apresentou meio que um movimento contraditório, porque à medida que ele defendia, não é, um modelo contrário ao modelo dualista, alguns argumentos que ele encontrava acabava fortalecendo essa mesma proposta, certo? E esse foi um ponto realmente que quando o behaviorismo radical surge, ele surge realmente para afastar um pouco esse entendimento aí, certo? Então veja só, pessoal. Isso também, né, acaba gerando uma confusão muito grande. Hoje, quando as pessoas falam em análise do comportamento, até hoje, na verdade, né, quando falam em behaviorismo radical, as pessoas sempre atribuem o mesmo valor, achando que uma coisa é igual à outra, e na realidade não é. A proposta que veio depois de Watson, né, com Skinner sobretudo, ela vai realmente deixar de lado essas questões aí que ficaram em abertos, né, questões que estavam ali inacabadas no modelo do behaviorismo metodológico. Então ele ajusta, remodela alguns pontos e lança a mão de uma ciência comportamental bem mais cuidadosa, digamos assim, né? Bem mais sistemática e com os buracos já fechados, certo? Então, esse é o entendimento. Bem, então, essa confusão que muitas vezes hoje existe, né, de dizer que o analista do comportamento deixa isso de fora, deixa aquilo de fora, né? Os sentimentos, a subjetividade humana, é como se a gente deixasse essas questões de fora, não é? Que na realidade não é, na realidade não se aplica. E aí essa percepção, né, acaba sendo produzida até hoje em função justamente da defesa de Watson, né? Pela falta de leitura muitas vezes das pessoas, as pessoas acabam generalizando essa percepção. Aquela crítica que seria direcionada ao Watson acaba se generalizando e sendo direcionada também à proposta do behaviorismo radical. Isso é complicado, tá certo? É por isso que a gente luta, né, para realmente desfazer alguns nós de compreensão e apresentar uma análise do comportamento realmente efetiva, uma proposta de uma ciência comportamental realista, não é? E sem equívocos, tá certo? Mas é importante a gente deixar claro aqui que muitas das críticas que ocorrem hoje em relação à análise do comportamento foram produzidas, na verdade, dentro desse recorte histórico aí próprio do behaviorismo metodológico.